Está começando mais um podcast do Alto do Meu Salto, projeto do Núcleo Feminino de Empreendedorismo aqui da Six Canoas, com o objetivo de trazer informações, dicas, entretenimento, histórias inspiradoras, conteúdos que você, empreendedor, possa aplicar no seu dia a dia, nos seus negócios. Eu sou Patrícia Godoy, host do podcast. E o episódio de hoje está diferente, está muito especial por dois motivos. Primeiro, porque eu tenho aqui do meu lado a nossa colega aqui do Núcleo, Maribel. Seja bem-vinda, obrigada por topar estar aqui comigo nesse desafio. Eu que agradeço, Patrícia, estou imensamente honrada, né, estar aqui contigo, minha colega de núcleo, amiga, né, parceira de beach tênis. Parceiras agora nessa nova jornada. E também muito especial porque temos duas grandes mulheres, Michele Manfroy, a visagista, é mentora de imagem estratégica e intencional. Vamos falar da importância da comunicação visual, de como o que vestimos comunica sobre o que queremos e o que somos. E também temos a Débora Brum, especialista em voz, autora também do livro Comunicação Assertiva, que vai nos dar dicas, inclusive, que a gente quer roubar algumas dicas aqui, de como podemos organizar melhor as palavras para nos fazermos entender, que eu acho que é um grande desafio muitas vezes. Sejam muito bem-vindas, obrigada por terem aceito esse desafio aqui do podcast. Obrigada pelo convite, uma honra, né, estar aqui do lado da Débora, assuntos tão conectados também, né. Então, complementares, eu também quero agradecer, que alegria a gente poder estar aqui trocando, falando de um assunto que é importante para todos nós, né? E a gente ficou tão feliz em poder ter as duas no mesmo dia, porque é exatamente assuntos complementares. Olha que importante, né? E então, antes de mais nada, a gente quer uma breve apresentação. Fiquem bem à vontade para começar, estão em casa. Fala um pouquinho mais de vocês, né? Desse trabalho maravilhoso, mas antes, quem é a Michele, quem é a Débora? Eu sou, né, uma mulher que empreende desde que se conhece por gente. Eu brinco que eu nunca tive carteira assinada. Aliás, nunca tive carteira de trabalho, sendo bem honesta, assim. E eu acho que empreender começou comigo na vida, né? Desde que nasci, assim, acho que isso resume bem de ir atrás, né? Sonhadora, viajante, mãe da Malu. Sou dentista de formação, pouca gente sabe, né? Ainda tenho muita gente que olha para mim e pensa, tu é dentista, então vamos falar de dente, né? E eu acabei migrando para essa área do visagismo, que é super conectada com a face humana, né? O estudo do rosto. E foi aí que eu realizei os maiores sonhos da minha vida, que é trabalhar com a transformação de pessoas através da imagem pessoal, né? Que vamos falar bastante. Olha que complemento, né, Débora? Demais. Olha Já só. me conectei com o que a Michele falou também. Nunca tive carteira de trabalho. Então, sou uma empreendedora. Sou fonoaudióloga. Hoje, fonoaudióloga empresarial há mais de 17 anos. Sou mãe da Martina e da Sofia. Elas me ensinam diariamente como ser uma mãe melhor, um ser humano melhor e como me comunicar melhor. Então, às vezes eu sinto que eu aprendo mais com elas do que qualquer curso que eu já tenha feito, porque é muito desafiadora a comunicação em casa e com as crianças. Sou otimista, já é uma característica do meu perfil. Eu costumo olhar a vida com os olhos, com uma lente um pouco mais positiva. E apaixonada, completamente apaixonada por comunicação. Eu sempre admirei aquelas pessoas que falavam e conseguiam atrair, manter a atenção. E eu, meu Deus, eu quero ser assim. Isso é bacana. Embora na minha infância eu não fosse nada comunicativa, não era tímida, mas era muito reservada, muito quieta, muito fechada, e foi uma descoberta, assim, foi realmente um desafio. Que legal. E hoje vocês trabalham, então, mais conhecida como visagista, né? Teu perfil é visagista, eu já conheço como visagista. E vocês trabalham conectando de alguma forma o de dentro para fora das pessoas, né? A imagem, né? Que importa muito, mas também o como se comunicar. É uma ligação muito forte. Quanto tempo vocês, então, ingressaram
essa Eu tô- mudança de carreira, enfim? Eu tô há 25 anos, apesar de, né, se a gente colocar no papel, não parece, mas há 25 anos estudando a face humana, porque eu comecei com 15 anos um curso técnico de prótese dentária. Para construir dente, a gente precisa conhecer a face humana. Então, eu digo, tudo bem que estou no visagismo há 10, mas a bagagem que eu trago para o visagismo é de 25 anos de odontologia e de estudo da face humana. Né? Que legal. E você? E eu estou formada há 23 anos. Comecei no início da minha carreira com a parte clínica, que é a tradicional da fonoaudiologia. E depois eu tenho certeza ali que Deus me colocou num outro caminho, que foi a fonoaudiologia empresarial, que é ajudar as pessoas que não iriam para um consultório porque elas não têm nenhum problema específico aí a ser tratado, mas são pessoas que sentem que precisam falar de uma forma mais clara, mais assertiva, mais segura. É interessante que às vezes as pessoas elas sabem o que elas querem dizer, elas têm o conhecimento, elas têm o conteúdo, mas elas não conseguem dizer algo de uma forma clara, adequada, muitas vezes respeitosa e empática. Então, hoje, já são 17 anos que eu me dedico para ajudar essas pessoas a terem a excelência, a comunicação assertiva na comunicação. Então, eu abri uma empresa, a comunicativa, fonoaudiologia empresarial, e eu faço hoje cursos, treinamentos e palestras, principalmente. Esse é o meu trabalho. Que show. Que A gente show. porque nós, como empreendedores, a gente precisa muito disso, certeza, né? com certeza. Não só empreendedores, não é isso, mas todos nós o tempo todo vendemos algo, né? Isso, Começando o tempo pela inteiro. nossa imagem, mas daí tu vende um produto atrás, tu vende um serviço. E como é importante saber se comunicar, né? Com certeza. E me digam, hoje, na comunicação cada vez mais digital, né? O que vocês sugerem, dão dicas? Quais são os maiores erros, né, que vocês acompanham aí na comunicação? E quais seriam as dicas que vocês dariam, né, para ser mais assertivo nessa comunicação no digital? Bom, o que eu percebo? As pessoas elas têm muito receio de errar. Então, muitas procrastinam e evitam a exposição justamente pelo medo do julgamento, pelo medo das críticas. Só que ninguém vai aprender se não fizer. E muitas vezes a gente aprende errando mesmo. Então, primeira dica que eu quero passar para vocês é que se exponham, comecem, treinem, pratiquem. É a prática que vai levando ao aperfeiçoamento, a melhora da performance. Um outro ponto que eu gosto muito é a naturalidade. Às vezes as pessoas elas querem ser o que elas não são, querem imitar alguém, uma outra pessoa que elas admiram, e elas não trazem a sua essência. Então, é a naturalidade, é o treino, a prática que vai levando a pessoa a se desinibir e a conseguir mostrar a imagem que ela quer mostrar. E aí eu acho que agora a Michelle vai complementar e tem muita coisa boa aí pra A gente falar. passou por uma transição na rede social, que era da imagem estática para a imagem em movimento, né? Enquanto imagem estática era mais fácil de enganar. Eu digo, verdade. tu pegava ali uma dica de estilo, de composição, de corte de cabelo, colocava na foto e estava certo. Quando a gente começa a trazer expressões faciais, que daí é a grande área de conexão minha e da Débora, porque ela trabalha, né, com essa comunicação através da voz, das palavras, mas o rosto, que daí entra na minha área, comunica. Se a gente estiver comunicando algo que não é verdadeiro, nosso rosto entrega. E a capacidade do cérebro de quem ouve em captar essa inverdade é muito rápida, muito sensível, né? O nosso cérebro tem essa capacidade. Então, conectar isso, né, da microexpressão facial nesse vídeo é muito importante, porque às vezes as pessoas criam o hábito de uma microexpressão facial sem se dar conta que aquela microexpressão está trazendo o contrário do que a voz está falando. Posso complementar? Deve. Ontem eu assisti um vídeo no LinkedIn, que hoje o LinkedIn nos possibilita fazer pequenos vídeos, como se fosse um cartão de visita. Então, eu olhei uma página de uma pessoa que trabalhava com apresentações de impacto, apresentações dinâmicas. E essa pessoa entrou no meu LinkedIn. Eu falei, olha, deixa eu ver quem é essa pessoa. E aí cliquei naquele vídeo dele se apresentando. A comunicação dele, eu vou te passar depois, vai tão de encontro ao que ele quer comunicar. É uma expressão facial apática, a voz monótona. Ai, que delícia. Falava devagar, falava robotizado. Deu para ver que ele tinha decorado aquele texto para se apresentar. Então,
eu ainda vou mandar uma mensagem para ele dizendo assim, Precisamos tira o trabalhar vídeo. assim. Melhora esse vídeo, porque esse vídeo tá falando contra o teu trabalho. Contra. E eu acredito que ele possa ser e que deva ser uma pessoa muito competente. Ele trabalha com apresentações em PowerPoint. Então, é um material escrito, visual. Mas se ele quer vender bem o peixe dele, ele precisa falar melhor. E a expressão foi a primeira coisa que me chamou a atenção. A expressão apática. Nem um sorriso, nada. Então, tem o nervosismo, pode ser, mas eu acho assim que, vou falar por mim, tá? O medo de ser espontânea demais, sabe? De ser espontânea demais, de assim, eu sou uma pessoa extremamente simples da minha essência, da minha criação. Mas a pessoa também não quer saber disso, ela quer saber do meu produto. Então, até um certo ponto, tem que manter uma certa postura nas redes sociais. E aí eu fico pensando até que ponto eu tenho esse receio de não ser eu mesma para poder vender. Sim, porque afinal de contas, engessado com regras, né, com isso, dicas. A Maribel falou, né, tem uma dica. Eu concordo muito, que é o comece. Comece, grave, poste. Não hesite em postar, porque perfeito a gente não é. Mas assista. Não posta e sai E correndo. sai correndo. Posta, sai correndo, mas na semana que vem volta, assiste, muito bom. para realmente entender o que está acontecendo na tua imagem e tenta tirar o filtro do eu, né? Tenta se colocar como uma terceira pessoa assistindo aquilo ali, né? Às vezes até em silêncio. Né, eu sei, a voz sim é super importante, mas às vezes tu tirar a tua voz, porque a gente fica porque a gente fica com aquela voz, né? Toda criança já ouviu sua voz gravada e falando, não sou eu falando, né? Porque tem uma outra entonação. Então, baixar isso e só observar. Se aquilo que tu tinha de intenção no vídeo, no silêncio está sendo comunicado. Eu posso complementar claro, antes que eu por esqueça. Favor, não, por favor, fica à me vontade. veio esse gancho. Desculpa, tô batendo aqui. Posta. Agora, antes de postar, grave 5 vezes. Eu percebo que a primeira sai ruim, a segunda sai menos ruim, a terceira começa a sair boazinha. Lá pela 4ª ou pela 5ª vez, a gente consegue dar mais fluidez, a voz fica um pouco mais leve. O texto fica mais natural também. Fica mais natural, obviamente. E é interessante que a Michelle falou assim, assista. As pessoas não gostam de se assistir, né? E eu trabalhei 6 anos na Record, trabalhando a performance dos apresentadores e dos repórteres. E o que mais me chamava a atenção, me surpreendeu quando eu entrei no mundo da televisão, foi que eles não gostavam de se assistir. Então, o meu papel era pegar algumas matérias e analisar junto com eles alguns pontos que poderiam melhorar. E eles diziam, não, vou ter que me assistir. E a imagem está sempre ali. Opa, perdão. Tudo bem. Então, as pessoas não gostam de se assistir, não gostam de ouvir a sua voz, mas tem uma explicação. Quando nós falamos, o nosso cérebro escuta uma voz com a interferência da ressonância dos ossos do crânio. Então, por exemplo, a minha voz que eu escuto é a voz com um tom diferente de que vocês escutam. Por isso que ninguém gosta. As pessoas dizem, não, essa não é a minha voz. Realmente, a voz do gravador, a voz que eu escuto de fora, não é aquela que eu estou acostumada, mas é uma questão de costume. De hábito, né? De hábito. De prática eu mesmo. falo aqui que é aquele processo que eu estou de dizer que não vou me depreciar, assim, tal, mas eu estou sempre falando, minha voz está com a rachada, eu costumo usar, né? Eu sinto que a minha voz é muito aguda e tal, eu não me assisto. Mas como o projeto exige muito, inclusive após, que é quando a gente sobe o vídeo para o YouTube, a gente precisa do engajamento, aí eu deixo rodando, ouvindo e não me vejo, porque eu não consigo me ver, assim, eu já começo a me encher de defeito a minha postura, olha o jeito da tua roupa, olha o jeito que tu tava, olha o jeito que tu tomou chimarrão, olha o jeito que todo tempo eu fico me cobrando. Tem o lado bom da cobrança, porque daí eu sei que na próxima vez eu tenho que sentar mais retinha e tal, mas ao mesmo tempo como a gente se... É meio narcísico, né? Isso. Até o não querer se assistir, porque parece que ficar se admirando, se olhando no espelho, é um lado narcisista nosso, que todos temos, cada vez mais com o avanço da rede social. Mas ele é muito importante, esse lado. Dentro do meu trabalho, dentro da terapia de imagem, né? Um dos exercícios é exatamente, e o mais importante é a conexão com o espelho, porque no momento que o espelho me transmite aquilo que eu quero transmitir de verdade,
Não importa o lugar, não vai mais ter medo de microfone, não vai mais ter medo de câmera, porque eu já me conheço. Eu sei exatamente, neste momento, eu sei que cara que eu estou fazendo. Eu sei até a minha piscadinha inconsciente do meu lado máscara do rosto. Eu sei o momento que eu vou dar a piscadinha. Porque é muito autoconhecimento e isso pode ser desenvolvido também. Todos, qualquer um de nós conseguimos desenvolver isso. Que bacana. E nesse lado da comunicação, se assistir é essencial, primeiro, porque tu identifica os pontos a serem melhorados. E existem técnicas para melhorar todos, estratégias para melhorar. Então, vou puxar agora para a comunicação. Percebi que eu tenho muitos vícios de linguagem. Precisamos trabalhar nisso juntas, porque eu só vamos falo falar sobre o gaúcho, né? Ele é universal. Eu já dei um treinamento na África, lá em Angola, falavam português, e lá eles usavam o né. Então e o é bem do gaúcho, quando a gente está pensando. Porque o paulista, ele fala então. Isso. Na hora do pensamento, né? É o é. É como se o nosso cérebro não associasse, que tu não precisa falar nada, só fica quieta. Mas é um desafio. É um desafio enorme. Mas porque as pessoas associam que a pausa é um sinal de insegurança. E é o oposto. Fraqueza, né? É o oposto, eu acredito. acredito. A pausa demonstra maturidade e domínio da comunicação. E tranquilidade. Exato. Perfeitas. O Obama, que é um dos melhores oradores, ele domina as pausas e ele usa estrategicamente as pausas. Porque no momento que tu dá uma pausa um pouco mais longa, como essa que eu acabei de dar, chama atenção, gera expectativa. E pausas curtas te ajudam a respirar. Então, a pausa é vida. Eu digo, hashtag pausa é vida. Que interessante. E percebe-se. Claro que aqui no Sul, como a gente estava falando, o e o né tá muito presente em tudo. E aí, quando tu vai ler um conteúdo, ou que tu vai... Eu já acho, assim, chiquérrimo uma pessoa que vai falar em público e não precisa ler o papel, né? Eu já começo por aí, porque eu não sei se eu tenho TDAH, o que eu tenho, que eu não tenho, eu tenho que ler. Eu acho chiquérrimo, mas às vezes tu vê, poxa, que peca tanto né, que tu meio que impressionante, Posso te né? contar uma coisa? Deve. Eu vim com um papel ali. Eu não peguei, mas o meu papel estava ali. Então, é um mapa mental que é essencial para nós concatenarmos as nossas ideias. Isso, para mim, demonstra o quê? Profissionalismo. Demonstra a intenção de vocês de fazer um programa bem feito. Então, para mim, não demonstra insegurança, demonstra preparação. Ganhamos estrelinha. Seriedade. A gente não está mais na escola. Isso aí não é uma cola. A gente está na vida. É um direcionamento, é um direcionamento, é um roteiro. Que bacana. Tá tudo certo. Ai, que bom. Né? Na imagem, o posicionamento hoje, cada vez mais a gente percebe, né, que... Tá bom. Pode fazer de novo. A nossa imagem fala cada vez mais por nós, né? Falando de posicionamento. Às vezes intencionalmente e às vezes não. Por onde começar esse processo de querer se comunicar melhor através da imagem? Né? Tanto da comunicação verbal e não verbal. Na não verbal, que é bem a minha área, ela nunca é não verbal, a imagem comunica o tempo todo, né? Só uma maneira de falar que ela não é falada. Né? Mas o primeiro passo, sem dúvida, é conhecer a si mesmo. É conhecer a sua imagem, conhecer as nuances da sua imagem. Não em busca de uma simetria, de uma harmonia, de uma perfeição, mas em busca de conexão com aquilo que está sendo falado e com aquilo que a gente tem como intenção de comunicar. E não existe imagem não intencional. O nosso subconsciente, ele está o tempo todo agindo sobre a gente. Por exemplo... Ai, tô cansada, semana estressante, que acordei atrasada. O que o meu cérebro vai dizer para mim? Vista roupa preta, rápida, aquela que tu já sabe. Sério? E sabe o que vai acontecer no teu dia? O teu dia vai ser zero potência por causa do preto. Porque tu não usou uma cor a teu favor. Então, tu não vai mudar o teu humor naquele dia. E isso o nosso cérebro faz de maneira inconsciente, porque o nosso cérebro é preguiçoso pra caramba. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu utiliza a neurociência nas tuas avaliações? Sim. São 7 ferramentas, né? Eu falo o visagismo é o que ganhou fama.
Exato. Mas ele é muito pequeno dentro do universo da face, né? Então eu utilizo 7 ferramentas, acabei desenvolvendo um método específico utilizando essas 7 ferramentas, que sim, a galera chama de visagismo, mas na verdade ele tem a morfopsicologia, que é o estudo das formas da face, o que elas comunicam. A gente está muito acostumado a olhar para uma logomarca e perceber emoções. Quem planejou essa logomarca tinha uma intenção, que era conectar com o teu cérebro, para te causar sensações. McDonald's, por exemplo, ele quer te ativar uma fome e uma velocidade. Ele não quer que tu pare lá e fique tomando cafezinho. Sim. Ele quer que tu coma e vá embora. Então, a cor, o design da logomarca é feito assim, através do estudo da linguagem visual e como o cérebro recebe isso dentro dele, como acontece essa comunicação lá dentro. E a gente desconecta isso do nosso rosto. O nosso rosto é uma linguagem visual. Ele Sim, contém faz formas, sentido. ele contém linhas. Um rosto é mais inclinado, um outro é mais curvo. O dente, tem dente triangular, oval, quadrado, retangular. E essas formas estão entrando no nosso cérebro comunicando algo, e isso é morfopsicologia. A fisiognomonia já é o estudo dessas expressões faciais, né? Que é, tu levantou a sobrancelha enquanto eu falava. Por quê? Porque tu achou interessante, Uhum. né? E talvez, com certeza, não é talvez, tu não planejou levantar a sobrancelha. Não. A não ser que Ai, tu seja meu Deus. muito treinado, um ator, um psicopata, alguém. Olha, acredito que não. Segundo a minha psicóloga, não. Né? Então, tudo uma em dia. expressão natural tua que faz o quê? Faz com que eu continue falando, que eu continue... Quero saber mais. Quero conte saber mais, continue. Né? Essa técnica faz com que eu consiga entender se o que eu estou falando é interessante ou não. Isso nas minhas aulas, nas minhas palestras, deixa a plateia completamente desconfortável quando eu falo que eu sei se eles estão gostando ou não da minha fala. Porque sabe como é que a pessoa sabe? Através dessa fisiognomonia, né? Que é a expressão em movimento do rosto. Fora isso, a gente tem, obviamente, a semiótica, a linguagem visual, a gente tem aí a neurociência, que é realmente como captar, e o cérebro leva 3 milésimos de segundos para decidir qualquer coisa. Eu sempre queria saber Ai, quanto tempo é, porque eu já li tanta coisa, Tá, então, imagina, é muito pouco. 3 muito milésimos de pouco, meu segundos. Deus. Entrou, saiu, as pessoas vão dizer gostei, não gostei. E sabe quanto tempo a gente tem para mudar essa primeira impressão? 6 meses de convívio. Bah, Não é assim, daqui 6 meses eu vou encontrar a pessoa e vai mudar. As gurias estão anotando É. isso, só pra ter uma ideia, tá? Anotando. Vamos ficar aqui hoje até as... É chocante. É chocante, entendeu? Eu tô Então, chocada com o meu preto. muita gente fala, ai, tá, mas eu vou criar uma imagem planejada, ela vai parecer falsa. Não, o meu trabalho é exatamente fazer com que tu te entenda e comunique aquilo que tu tem de melhor. E, obviamente, se a gente tem a oportunidade de mascarar aquilo que a gente não tem de tão bom, por que não fazer? Mas A gente vai receber alguém no nosso escritório super que está naquele dia bagunçado. Tu sabe que tu vai receber uma visita. Tu realmente não vai dar uma organizada nele? Por que a gente não pensa nisso na nossa imagem, pessoal? Se ela tem muito mais importância do que a imagem do escritório. É a nossa gente casa planeja também, a sala né? de espera da nossa recepção de trabalho, da nossa clínica odontológica, médica, planeja cada detalhe, se ela vai ser curva, se ela vai ser redonda, se eu quero que as pessoas se sintam acolhidas, se eu quero que seja um espaço mais clean, mais frio, e eu não consigo enxergar isso como algo positivo dentro do meu corpo. E mais ainda, se o meu cérebro capta tudo que ele vê dos outros, o que será que ele capta quando eu me vejo no espelho? O que eu estou comunicando para mim mesmo? O que eu quero comunicar para mim mesma? A transformação acontece quando eu entendo o que eu quero comunicar para mim mesma e uso isso repetidas vezes na frente do espelho para que o meu cérebro faça uma nova leitura de mim. Daí entra a PNL, por exemplo. Que É exatamente isso que eu ia te ganha. falar, né? Sabe. A incompetência inconsciente, aí se torna consciente, tu vai trabalhando e vai isso é evoluindo. neurociência pura. Olha, eu sou um exemplo disso. Eu sempre fui uma pessoa muito séria. E recebia muitos feedbacks. Como tu é séria, como tu é braba, como tu é séria. E fazia sentido. Mas eu não queria comunicar isso. E até que um dia, profissionalmente, eu tive esse feedback. Nossa, Débora, na tua palestra, tu parecia uma pessoa tão séria. Mas depois que eu fiz o teu treinamento,
quebrou aquela imagem, porque eu vi que tu não é aquela imagem que passou na palestra. Daí aquilo me preocupou. E aí eu comecei a treinar o sorrir, a leveza da expressão facial. Eu e sempre hoje falo, não existe porta fechada para um sorriso aberto, né? Quebra tudo. Não sabe o que fazer, sorri. Exato. Boa. Quebra a resistência, né? Mas eu acho que também as pessoas confundem a seriedade com braveza, né? Porque Sim. ser mais sério, uma pessoa mais fechada, digamos assim, na expressão facial, não quer dizer que você seja uma pessoa mais brava. Mas existe uma comunicação. Falou No uma caso brava. da Débora, eu Eu vou acho. falar aqui, né? Não sei o quanto, se tu tem cirurgia plástica, se tu não tem alterações no teu rosto, mas o teu rosto tem todos os traços de seriedade e dureza. Ó, viu? Por quê? Porque ele é quadrado? Agora me dá uma... Porque ele é cheio de linhas retas. Ah, O lábio fino, de uma Aham. comunicação mais rígida, mais fria, mais dura. Né? Olhos profundos, de uma pessoa que é mais reservada nas suas emoções. Uma Ai, meu base Deus, de eu já rosto, quero. Eu também uma não tenho base de rosto harmonização mais facial. reta. E daí as pessoas, então vai ter que transformar o rosto da Débora com botox, preenchimento. Não, não é isso. Mas ela tendo esse conhecimento, o que eu diria para ela? Evite compor a tua imagem com mais linhas retas. Porque se ela for num profissional da harmonização Interessante. Olha que orofacial legal. que desconhece isso, ele vai fazer o quê? Reforçar. Vamos reforçar aqui o ângulo O da quadrado. mandíbula e marcar Isso, ele, que é mais já uma linha pensou? quadrada. Daí ela vai e coloca uma roupa, um blazer, cheio de linhas duras e quadradas, quando na verdade ela deveria usar um tecido mais fluido, ela deveria usar babado. Super então, assertivo. Super assertivo. Porque adocicou Meu Deus. essa imagem. É uma camisa. Eu digo assim, a gente não pode ficar na ideia de que roupa social é camisa, é blazer, é terno, é cinza, é preto. Por quê? Porque às vezes isso está indo contra a gente de uma maneira que a gente não faz ideia, porque está reforçando aquilo que o nosso rosto já está dizendo. E o Legal. rosto não mente. O rosto é 70% da percepção da marca de uma pessoa. Exceto alguém que tem uma outra marca no corpo, vamos pensar que é a Angélica, que a gente vai lembrar da pinta dela. 70% da nossa memória, se a gente falar qualquer nome, a gente vai lembrar do rosto dessa pessoa. E não da roupa que ela está Claro, usando. Sentido, é verdade. claro, faz todo sentido. E a gente fica E a gente fica investindo em roupa, mais roupa, mais roupa, mais roupa, quando na verdade todas as nossas relações e interações humanas, e quantas a gente faz por dia? Já pararam para pensar? Quantas relações e interações a gente faz? Que são importantes, estratégicas para a nossa vida pessoal e profissional. E a gente não se dá conta que é no rosto que essa comunicação começa. Em segundo lugar, e quase com mesma força, na voz. E o que menos importa, infelizmente, eu sempre digo que é infelizmente, porque eu sou super viciada em estudar, é o quanto a gente conhece o que a gente está dizendo. Olha como é importante essa conexão da gente entender o meu tom de voz, porque vai dizer, eu que sou uma pessoa, eu vi que tu, na tua apresentação tu falou que tu é otimista, eu sou uma pessoa super impositiva, como característica de temperamento, de instinto meu. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que suavizar a minha voz. E as pessoas falam, ai, tu tem uma voz doce. Sim, treinamento puro, porque naturalmente eu sou faca na voz. As pessoas falam pra mim, falavam quando eu não tinha conhecimento, tá sempre brigando. É isso aí. E o oposto também acontece muitas vezes. Mulheres poderosas, mulheres com muito conhecimento, que têm uma voz fina, aguda. Voz fina e aguda não vai passar credibilidade, competência, segurança. Antes da gente iniciar, eu te falei, né? Tem várias clientes que eu mando em caminho para fono, porque elas querem algo na imagem, só que a imagem já tá legal. Eu falo, é só a voz. Ajusta a voz. Ajusta a voz. E aí vai conseguir comunicar aquilo que ela Faz alguma gostaria. variação para entender como é essa voz? Por exemplo, eu acho minha voz muito fina. Eu acho minha voz infantilizada. Tu consegue fazer uma avaliação específica? A gente já quer avaliação, a gente já quer é tudo possível. aqui. É Dá possível. pra consultar agora? Dá pra consultar onde é que a gente aceita Pode falar do cartão. meu rosto. Pix. Pix. Tem como nós avaliarmos quantitativamente e qualitativamente, né? A voz ela tem que ser agradável, ela tem que ser saudável. E o timbre de voz, em relação à tua pergunta, tem programas computadorizados que mostram exatamente qual é o teu tom de voz, o teu timbre de voz. Então, vozes femininas são mais agudas, em torno de 200 Hz, vozes mais masculinas são mais graves,
110, 115 Hz. Então, na dúvida, temos sim como comprovar ali por programas de computador, mas mais do que isso, é ver se tudo comunica e se tudo tem a ver. Por exemplo, uma mulher baixinha com uma voz grossa, uma mulher pequena, magra, com o vozeirão, pode também soar esquisito. Entendi. É um contexto geral, na verdade. É um contexto geral. Qual é a tua profissão? Qual é a imagem que tu queres transmitir? É leveza? Tu queres ser mais doce? Então, é um conjunto que tem que estar numa harmonia para a pessoa conseguir aquele resultado que ela espera. Conjunto da escolha das palavras, por exemplo, nos treinamentos, tem pessoas muito jovens nas empresas que não querem demonstrar que elas são... Ai, nossa, uma guriazinha aqui me ajudando? Como assim? Uma líder que é muito mais jovem do que eu? Então, para essa pessoa não demonstrar essa impressão de infantilidade, a roupa comunica, a postura corporal comunica, a escolha das palavras. Por exemplo, evite diminutivos. Os diminutivos vão mostrar aquela infantilidade. Ou outro exemplo. As pessoas confundem ser doce com diminuir, né? Isso, essa ser blusinha. meiga. Isso. Tem uma taxinha, um jurozinho. Às vezes eu dou treinamentos para pessoas de bancos que estão falando de investimentos e colocam diminutivos, não combina. E outro exemplo bem simples. A gente está fazendo um treinamento aqui. A gente está falando. Nós estamos fazendo uma gravação. Nós estamos falando. O agente e o nós comunicam impressões diferentes. Então, quer transmitir mais profissionalismo, mais maturidade? Usa mais o nós. O agente é mais informal, tá tudo certo, não é errado. Mas é a escolha que tu precisa fazer de forma intencional para passar a impressão que tu gostaria de transmitir. Bom, eu não sei se eu vou continuar esse podcast agora. Porque a gente acaba esquecendo que sim, a gente está sendo avaliado o tempo todo, seja por profissionais da área ou por outras pessoas, porque assim como a gente bate o olho em alguém e já avalia, mesmo não conhecendo, não tendo nenhuma intenção de julgar e tal, tu já bate o olho, tu vê daqui a pouco uma roupa meio estranha aos teus olhos, né? Que não combinou com ela, tu sabe que ela se veste normalmente mais social e hoje ela tá toda esparafatosa, tu já faz aquele julgamento feio, mas acaba fazendo. Então, tu ser avaliado o tempo todo, às vezes a gente fica naquela sensação de meu Deus, até que ponto eu tô certa, que ponto eu tô errada, né? Vou fazer eu sou obrigada a comentar do meu preto. Não, sou obrigada. Eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu disse, logo hoje que vem a visagista, eu te amo de preto. Não falei, gurias, falei. Eu não sou contra preto. Não, nem eu. Mas assim, por muito tempo era preto e ponto. Depois, a gente vai aprendendo, vai mudando, vai se dedicando a aprender e eu fui mudando. E quando a gente vem gravar aqui, eu trago bolsas cheias de roupa. Hoje eu tava de preto e assim, eu cheguei porque eu me atrasei. Eu disse, eu vou no... Mas assim, eu vou botar um saltinho diferente, que se ela olhar pro meu pé, ela vai ver. Então, aí, ó, sendo advogado do diabo, tá um pouquinho... a gente briga com o nosso cérebro porque ele julga. Se ele não julgasse, a gente não estaria aqui. É verdade. Como é que eu vou entrar num ambiente inseguro? Se eu sou bicho por natureza, se meu instinto é sobreviver, eu preciso sobreviver. O nosso cérebro escolhe até o nosso parceiro para reprodução com sinais expressos fisicamente de que ele é um bom parceiro reprodutivo. Porque mesmo que eu não queira ter filhos, a origem desse bicho que somos é perpetuar a espécie. Então não tem julgamento. Sim. Julgamento é humano, é natural. O que eu faço com esse julgamento? A conclusão que eu chego, a minha atitude em relação a ele, aí é que entra o equívoco. Como que a gente E lida? estrategicamente, lindo tu ter escolhido um sapato, mas ele não aparece no podcast. Puxando a orelha. Puxando a orelha. Exato. E eu já fiz ao contrário. Ontem eu comecei a pensar, meu Deus, que roupa eu vou colocar? É a visagista. Eu já tô preocupada quando a Débora entrou, que eu falei, vai ver meus netos tudo.
E assim Não, a gente vai. Eu tava pensando que hoje eu ia colocar uma blusa rosa. Agora eu ia ver verde-rosa. Bom, verde-rosa Fantástico, não é? Verde-rosa é Lindíssimo. fantástico. Cores complementares do círculo cromático, Olha que só. estimulam força, que estimulam personalidade. Super Mas estratégico. Tem essa questão assim, ó, então, voltando pro preto, tu falou ali no início, Padre, o você parecer, ficou o que... É. Não, pelo contrário. É só por não parecer... Sabe aquela coisa assim, então, acordei atrasada, desesperada, tinha que vir, um monte de coisa. E aí, eu pensei assim, ó, como eu vou me sentir confortável. Também é uma estratégia. É uma estratégia, de verdade É uma foi. Porque eu escolha. pensei assim, ó, as meninas Porque assim eu sabem... me sinto segura, então eu vou do jeito que eu me sinto segura, segura. meninas, seguras. Porque eu preciso estar segura E, nesse momento. e o preto é uma interessante. cor que estimula a segurança. Ai, ó, eu quero uma Interessante. justificativa. Não, mas na verdade, porque eu tô sempre colorida, eu tô sempre mudando, eu troco a camisa pra cada gravação e tal. E eu pensei assim, pô, mas não adianta eu inventar agora. Eu tô em cima do laço. Isso Faz não o vai que tu ajudar. sabe que tu te sente confortável. que Isso pelo menos- serve até para fazer para trabalhos, por exemplo, é um dia que tu precisa produzir um texto, produzir conteúdo, enfim. Ali tu, no teu mundinho, usar uma cor que nem eu tô é péssimo. Até usar o cabelo É do jeito mesmo? que eu uso, todo bagunçado, é péssimo, porque ele estimula o não concentrar-se. Ele fica, não consigo me concentrar, não consigo parar. Às vezes é o ambiente que tu tá. Escolher uma cor amarela. Super cor de agitação, que estimula, inclusive, o sangue a circular mais rápido. Ontem eu tava... Como é que com o meu sangue circulando mais rápido, estimulado ou pelo amarelo ou pelo vermelho, eu vou sentar e vou falar, vou meditar. Olha só. Não, Então, tem pretinho toda a básico explicação. funciona, então. Ontem eu tava terminando a pauta. Tava desesperada, não conseguia nem me concentrar. Claro, eu tava com um vestido laranja, assim, ó. Laranja é a mistura do vermelho com o amarelo, é a potência dos dois. Eu tava enlouquecida. Na É a última cor coisa que eu- utilizada pelos esportistas para fazer melhor rendimento. Qual é a E é cor uma da cor concentração? péssima para dieta, viu? Porque estimula a fome. Qual é a cor da concentração, Michelle? Azul é uma cor boa para Azul. concentração. O branco é ótimo, né? Fantástico. O verde é bom. Agora eu lembrei de uma pesquisa. Isso foi uma fonoaudióloga, uma professora minha, que comentou há muitos anos atrás, antes da pandemia, que ela estava trabalhando com um profissional que trabalhava em casa. Fazia home office, mas não no computador, como nós fazemos hoje. E a performance dele estava caindo, a produtividade dele estava caindo, e ela trabalhando a comunicação dele. Uhum. Até que ela descobriu, em algum momento, que ele comentou que quando ele estava em casa trabalhando, ele trabalhava de pijama. Péssimo. A pandemia teve um surto de terapia de depressão, assim, não necessariamente diagnóstico de depressão, mas de queda de produtividade, de queda de rendimento, de queda de ânimo, Olha por só. causa da ausência do sapato. Da ausência do sapato. Olha Do que sapato. coisa. Imagina, que E a nossa roupa também, ela precisa, se eu estou trabalhando, eu preciso trocar e colocar uma roupa de Idealmente, o rendimento vai ser trabalho. melhor. O teu cérebro entende, né? Que tu está Exatamente. trabalhando. É diferente de eu estar trabalhando com uma roupa de academia. Isso. A não ser que Olha, seja interessante. teu trabalho. Que Interessante. não é o caso. Então, E aí, diante de todos esses acontecimentos voltados para a imagem, que é muito importante, trazendo a comunicação verbal, eu sempre digo assim, ó, então não sei se é porque o mundo tá virado no imediatismo, o que que é, mas aí tu te veste bem, vamos lá, né? Tu te veste bem, tu tá dedicando pra tua imagem, mas aí tu mal responde um WhatsApp, ou quando responde de uma forma até muitas vezes no teu momento, e em teu momento não tá tão legal, e tu já responde atravessado, ou mal educado, que eu acho que as pessoas estão assim, não sei se é o limite da... O que a gente faz com essas pessoas? vai Além de tudo por água bloquear. abaixo. Eu preciso fazer um Além de comentário, porque eu vi um vídeo ontem, não sei se vocês assistiram, de uma magistrada completamente Vi. descontrolada. Sim, Já absurdo. assistiu? Sim. Eu fiquei muito chocada. E a gente vê hoje muitas pessoas perdendo a noção, um mínimo de educação. E aí vai tudo por água abaixo. Tu pode construir uma imagem, mas tu não consegue fazer a gestão adequada das tuas emoções. Se tu usas palavras desrespeitosas, negativas, rudes, até o silêncio pode comunicar algo negativo. Eu não responder uma pergunta, eu ignorar, eu não olhar no teu olho. Então, tudo isso pode botar por água abaixo. E, às vezes, as pessoas elas não se dão conta do quão negativo é para as relações. Eu me desconecto das pessoas. Eu gero uma imagem de comunicação agressiva. A agressão ela pode vir pelas palavras, rudes, negativas. Pode vir pelo teu tom de voz, que as pessoas dizem, não foi o que ele me disse que eu não gostei. Foi o tom de voz que ele usou.
Pode vir pelas palavras, pelo tom de voz ou pela linguagem corporal. Eu não falei nada, mas eu revirei os olhos. Eu bufei. E nesse vídeo da magistrada, ela conseguiu reunir todos esses elementos. Ela foi extremamente grosseira nas palavras, chamando a testemunha de bocudo. Ela aumentou o tom de voz. Ela usou uma linguagem corporal super negativa e agressiva. Então, precisamos rever esses conceitos, gente. Isso que tu falou de imediatismo, tem aqui do trabalho da Débora, né? Eu tenho uma coisa que eu falo assim para algumas pessoas: não ouve meu áudio na velocidade 2, porque altera o tom de voz. Exato. Fica mais agressivo. Fica mais ansioso. A gente ouve a pessoa com ansiedade, porque uma velocidade acelerada demonstra ansiedade. E é exatamente isso. Distorce a comunicação. Distorce. No mundo está nos empurrando para essa aceleração. E tanto é que a gente tem agora a síndrome do pensamento acelerado. O Augusto Cury fala muito disso. Então, é tudo nos levando para acelerar a vida. Aonde a gente vai parar? Não sei. Pois é. Não é sei. isso que eu fico pensando, assim. Eu tenho certeza que já aconteceu, por exemplo, assim, dizer assim, um exemplo, lá é a Patrícia. Pois é bem bonita, né? Mas olha, em compensação, uma mal educada. Nem me respondeu no WhatsApp, ou sei lá, quando me respondeu. Isso tá cada vez mais, parece, ou é comigo, eu não sei, mas tá cada vez mais. Eu acho, sinceramente, uma falta de respeito, de tu não responder no WhatsApp, mesmo que demore. Uma coisa é o imediatismo, que as pessoas também querem pra ontem, né? Mandou o áudio, não me respondeu, mas faz 2 minutos, calma, né? Esse é um ponto. E o outro ponto é nunca mais te responde. Nunca mais na vida. Ignorou? Mas que difícil. Eu preciso me defender. Eu também preciso me defender. São muitas mensagens, muitas pessoas ansiosas. Liga. Liga. Uma boa. Velho e bom, liga. Não respondeu, manda: oi, lembra de mim. Porque a gente é humano. A gente esquece. Então, existe o ponto de esquecer. O que eu tenho um péssimo hábito de, às vezes, ler mensagens quando a sinaleira, tá? Tô parada no semáforo, no trânsito. Sim. Leio a mensagem, abriu. Esquece a mensagem. Esqueci. E esqueço de verdade. Dá para colocar o não lido, mas às vezes... Acho que a gente também tem que fazer o outro lado, assim, como pessoa, né? Que é... Não te respondi por falta de educação, eu sei que é difícil, principalmente quando a gente não conhece a pessoa, porque a gente julga. Isso que eu estava falando, julgamos, querendo, né? Ou não. Quanto mais eu me torno habilidosa em tirar conclusões no primeiro olhar, mais eu dou oportunidade para a pessoa. Mas entra nessa parte dos 3 milésimos de segundos, não entra? Entra. Porque tu acaba avaliando. Na conclusão. Aí entra o período de 6 meses. Daí tu tem como parâmetro, isso daí não é mais o inconsciente coletivo, porque tudo que a gente fala de imagem pessoal e desses traços, linhas, é que ele vem do inconsciente coletivo. No Japão as pessoas vão ter a mesma percepção, e aqui também, quando encontrar um copo assim, vai concluir algo, tá? Daí tem o inconsciente social e o inconsciente individual. O inconsciente social é que no Japão as pessoas pensam algumas coisas diferentes do que no Brasil, né? Porque é cultural. E o inconsciente individual, que é esse teu. Para ti é angustiante não receber resposta no WhatsApp. Para ti é uma falta de respeito. São as crenças, isso é com base nas nossas E daí experiências. ter o autoconhecimento para tu também então dar uma segunda chance. Porque talvez tu seja tão rígida contigo que Deus o livre eu ficar sem responder uma mensagem que tu não aceita isso de outra pessoa. Quase isso, Gris. Eu acho. E para complementar isso, essa questão do WhatsApp, em relação aos emojis, né? Não sei qual a opinião de vocês. Símbolos, né? Dedinho, enfim. Olha, o que isso reflete? Para complementar ali a pergunta. Pensando nessa comunicação escrita e verbal, eles ajudam muito. Os emojis são uma tentativa de trazer a emoção. Então, eu escrevo, a linguagem escrita não tem o tom da voz, que é essencial para a emoção, e não tem expressão facial, que é mais essencial ainda. Então, para eu compensar essa falta da entonação e da expressão facial, nós usamos os emojis. Então, eu sou favorável, a gente só tem que cuidar, porque o emoji que tu usas pode não ser interpretado pela pessoa como tu gostarias. Exatamente. Então, eu tinha, por exemplo,
um amigo meu que o sorrisinho, ele colocava como um sorriso Amarelo. que era de gargalhada. Parecia que ele estava debochando, sabe? Aham. E a vontade que eu tinha era dar só outro sorrisinho, usa outro emoji. Eu tenho um ranço Eu da também mãozinha. tenho. Por Se isso me que eu responde perguntei. com a mãozinha. eu Pois já é, eu fico- já É olhei. pior do que não responder. Então não me Gente, não responde. responde. Não me responde. Uma empresária Por quê? mandar isso aqui pra ti, assim, tá, mas... Pra significa mim o é quê? assim, ó, ok, eu acho Pra mim, tranquilo. não. Pra mim é tipo, fala com a minha mão. aqui. Então esse é o Pra mim problema. também é isso. qual Tá, é a então tá, interpretação? depois eu te respondo. É. Enfim. Pra mim é ok. Então é isso, a gente não tem como saber o que a pessoa vai interpretar. Mas que ajuda, ajuda. Ah, que bom que A ajuda. escolha tem que né? ser Tem uma tia minha que assertiva. falou com outra tia que falou: ai, que será que cada coraçãozinho da Michelle quer dizer? Porque tem vezes que ela manda amarelo, tem vezes que ela manda vermelho. Eu não, é bem aleatório mesmo. Só pra colorir. Só pra colorir o WhatsApp. E agora, além desses emojis, tem os GIFs lá que a Ah, gente é, usa. Quando é adoro. um grupinho mais de Sim. amigas, a gente acaba se comunicando Só por só isso. por isso. E é demais, é Impressionante. muito engraçado. É, mas daí a gente tá em casa, assim, no sentido Sim. de... Imagina. A contigo. intenção é outra. Então, aqui na Six nós temos muitas empresárias, né? E o nosso grupo feminino, o NFE, ele é composto por 28 mulheres. E nós queremos uma dica, né? Nós Se temos, possível. se possível, claro. Nós temos mulheres que estão começando no empreendedorismo, temos mulheres com empresas consolidadas, mulheres com empresas junto com o esposo, né? Com uma equipe grande também, né? De funcionários colaboradores. E nós gostaríamos de, né, se possível, né, ter aí uma dica, né, em relação aí à comunicação verbal, não verbal, né, para quem está começando, para quem já está ali na frente das empresas. É uma dica bem importante. Invistam na imagem pessoal e na comunicação. Invistam, faz parte da empresa. Menos do que a poltrona de couro carésima da recepção. É a minha maior dica, porque eu entendo que a galera goste de dicas. Mas a dica para Maribel é diferente da dica para Patrícia. E eu digo, né, quando os seguidores pedem, dá dica de como vestir-se advogada. Mas quem é advogada? Sim. Criminal? De Né? família. De família? Quem é essa pessoa? Onde ela atua? Que cidade ela mora? Eu estou fazendo agora daí eu falei para a seguidora que dá dica, eu falei, não trabalhamos com dicas nesse guichê. Totalmente personalizada. Eu estou com uma cliente agora que está fazendo a transição do trabalho na Bahia para São Paulo. E ela se deu conta de que a comunicação dela era completamente diferente, que na Bahia ela era super reconhecida, e em São Paulo não. Por quê? Porque são ambientes completamente diferentes. Pessoas com culturas diferentes, mesmo dentro do nosso país, que é tão grande. E daí tu acha que eu vou tirar ela do jeito baiana de ser? Claro que não. Mas eu vou trazer isso para a realidade que ela precisa conquistar de mercado. Olha que interessante. Então é estudar, investir. Investir. Interessante. E prestar atenção nos detalhes. Se observar. Eu gosto de ressaltar 2 pontos que, para mim, já vão levar a pessoa para um próximo nível se ela levar esses 2 pontos a sério. O primeiro é que eu chamo do segredo dos 3 P's. Aliás, eu trouxe o meu livro e eu quero presenteá-las com o meu livro. Nossa, que E eu coloco essa dica, o segredo dos 3 P's, para quem quer falar bem, para quem quer dizer aquilo que tem que ser dito de uma forma assertiva. Prepare-se, prepare-se e prepare-se. A gente não pode entrar no amadorismo do improviso. As pessoas acham que quem fala bem já nasceu com esse dom. Não, é preparo. Prepare estudo. pausa, então. A pausa é importante. Hashtag faça pausas. Então, a preparação é muito importante. E o ser. Então, é um acrônimo que para mim, resume muito bem como que a nossa comunicação, que é isso que eu uso, a comunicação tem que ser sucinta, específica e relevante. Como assim? Sucinta. As pessoas não têm mais tempo a perder. Você não pode ser prolixo. Vá direto ao ponto. Mantenha o foco. Não fale demais.
Além de sucinta, a comunicação tem que ser específica. Às vezes as pessoas são vagas, são genéricas. Elas falam de algo que serve para tudo e, ao mesmo tempo, não falam de nada. Vou dar um exemplo. Eu preciso desse material com urgência, Patrícia. Urgência para ti pode ser diferente da urgência da Michele e da minha urgência. Agora, se eu for específica, eu preciso desse material para as 11 da manhã. Então, muitas vezes, se você está sentindo que você é mal interpretada, provavelmente a sua comunicação não está sendo específica. E, por último, a comunicação tem que ser relevante. Mostre a importância, mostre o propósito, comunique os benefícios. Então, está vendendo o seu trabalho, mostre o que a pessoa vai ganhar contratando um visagismo. Quais são os benefícios? Então, a comunicação precisa ser sucinta, específica e relevante. E essa é a ideia do ser. Aí a gente vem falando dos vícios, né? Eu vou pedir para as duas assim, ó. Vícios de postura, porque acho que impacta isso também na imagem, diretamente, assim. Não adianta estar com uma roupa linda, maravilhosa, e aí tu vai me explicar melhor, mas tá toda... E assim são os vícios, né, e tal. Mas o que a gente pode fazer para melhorar isso? Porque a gente fala, a gente escuta vocês, a gente percebe a importância da melhora, mas como é que faz? Como é que pratica isso? Assim serve também para a postura. Me deem dicas aí para essa mulherada parte postural, linda. assim, é muito se observar. E como é que a gente se observa, já que a gente não tem um olho interno, é filmando. Se tu vai palestrar num evento, se tu vai fazer um pitch de vendas, né? Treinar. 3P, preparar. E uma das técnicas de preparação é filmar isso e realmente assistir com um olhar não de crítico, de autossabotagem. Que é o mais difícil, eu acho. Que é com um olhar de, tipo, tá, o que eu posso fazer? Isso aqui não foi legal dessa vez. Legal, na próxima eu faço assim. É que nem quando a gente está fazendo um processo de venda, eu nem sou, né, falando, não gosto de me criticar, mas eu não sou uma pessoa boa de vendas, né? Não tenho essa habilidade inata de me vender. Mas toda vez que eu erro numa venda, eu não vou errar de novo aquilo na próxima venda. Porque, como eu te disse, eu sou uma que não me assisto por isso. Porque eu passo a enxergar só os defeitos. Tem tantas coisas legais aqui acontecendo e eu foco em mim. Tu sabe que até o jeito da gente caminhar, se a gente pisa mais com a ponta do pé e menos com o calcanhar, transmite coisas completamente diferentes do que se eu piso mais com o calcanhar e faço aquele barulho assim, ó. Imagina. Sério? O calcanhar, ele é mais agressivo, mais impositivo. A ponta do pé é mais leve, parece mais flutuante. Então, isso também é treinável. Só que só é treinável no momento que eu sei. Então, Auto-observação. Claro, ler, se informar, pegar esse tipo de... Isso daí sim é uma dica, né? Ouvir o nosso podcast, que olha quantas dicas, isso, né? Tanta informação hoje, né? De maneira gratuita, que tu pode ir associando e tu só vai entender se tu te observar, porque... Tá, ela falou do jeito de caminhar, do jeito de cruzar a perna, do jeito de posturar, né, o corpo. O que isso está acontecendo em mim que eu posso fazer diferente? Que talvez seja isso, que a gente se curva todo. Isso aqui é uma expressão de fechamento, de melancolia, de tristeza. E isso é muito fácil de observar quando a gente começa a analisar o nosso entorno. Observem revistas, né, de moda, enfim, e a pose da modelo que ela faz. Aquela pose foi planejada para causar uma emoção. E aquilo é treinável. Só que às vezes a gente entra num processo de modismo, de copiar uma postura que está na moda. Por exemplo, fotos com o braço cruzado para a rede social. Cara, o que isso me diz? Eu estou aberta ou estou fechada? É bem simples. Né? Porque se eu estou aberta, eu me abro. Se eu estou fechada, eu me fecho. E daí tu vai lá e coloca o carão na rede social, séria. E tu vem de diversão, tu vem de alegria. Imagina eu, Michele, que vendo o bem relacionar-se com o espelho e consigo mesmo, e mudar a sua opinião sobre si mesmo. Imagina eu toda fechada na minha imagem. De preto, com cabelo reto, com um olhão com cílios que não dá para ver meu olho. Bem assim. Não comunica o que eu quero comunicar. Então a gente pega essas dicas e começa a se observar. Calma aí, isso daqui serve lá para aquele pessoal, mas não serve para mim. E esse olhar
ele pode ser mudado. É como se nós estivéssemos olhando o mundo com uma lente. E aí a gente troca essa lente, tu começa a observar esses mesmos erros com oportunidades de melhoria. Ou eu olho o meu erro como um defeito, ou como uma oportunidade de melhoria. É engraçado até que teve um curso de oratória que eu sempre pergunto para cada participante qual é a expectativa no curso. E um deles falou assim, eu estou aqui para ver quais são os meus defeitos. Ele usou essa palavra. E uma outra falou assim, eu estou aqui para ver onde eu posso melhorar. É a lente diferente. É a lente de uma linguagem positiva, de um olhar positivo sobre a mesma coisa. Então, quando eu olho como um defeito, para mim aquilo fica gravado no meu cérebro como se fosse imutável. Como eu olho, se eu olhar para um ponto de melhoria, eu já estou comunicando para o meu cérebro que é possível mudar. Então, essa fica uma dica aí. Olha aí, ó. Assista como pontos de... Olha quantos pontos de melhoria eu já descobri. Olha Eu descobri que eu oportunidades, posso né? usar a pausa. Aliás, perguntaram de dicas sobre vício de linguagem. Quem tem Respira. muitos vícios, fazer a pausa. Usar o silêncio. O silêncio é um elemento que eu coloco. Ele não vem aleatoriamente. A pausa é intencional. Acabei de fazer uma pausa intencional. Eu teria usado né. faço. É. Né? Exatamente. Então, para todo né que você percebe, para todo ou é a pausa que vai Substituir. liberar, limpar. Tem outros vícios também que são considerados barreiras verbais. Gerundismo. Nós vamos estar verificando, nós vamos estar analisando, e daí passa aquela impressão de telemarketing, de chato, de pessoa insistente. E tem gente que não trabalha em telemarketing que usa o gerundismo. Passa uma impressão ruim. Estrangeirismos. As pessoas estamos no Brasil, mas tem pessoas que parecem que estão falando em outro país, de tantas palavras em inglês que usam. Claro que depende de onde você está. Eu trabalho numa multinacional, ok. Mas se não, as pessoas estão no Brasil, não tem aquela necessidade de sair falando vários termos em inglês. Até porque nem todos sabem. E aí eu gero um constrangimento em quem não sabe. Então, uso de siglas em excesso, estrangeirismos, vícios de linguagem, gerundismo, diminutivos, todos esses elementos são barreiras verbais. E gírias também, o excesso de gírias. São elementos que vão prejudicar a tua imagem, não vão gerar profissionalismo e, às vezes, até te distanciam do teu ouvinte. Então, são exemplos de vícios, de barreiras. Que incrível, né? Então tu vê que é todo um conjunto, né? E eu tô aqui encantada Uma ouvindo. aula, né? Mas perdi até a fala agora. Contigo, Maribel. Michele, o visagismo, então, vai além, né, da roupa, da vestimenta. Nos conte mais sobre a questão dos modismos que existem. Se esses modismos, essas tendências, elas atrapalham, elas ajudam... O que tu pode nos falar em relação a... Só para contextualizar, né? Visagismo é o estudo da face. Ele nunca teve relação com a roupa. Mesmo. Perfeito. Já desconstruiu uma ideia que eu Sim. tinha. Mas eu gosto é. de falar porque as pessoas vêm. Porque e virou ele... moda dizer Isso. visagista, né? Virou uma moda, então tudo E associa... todo mundo é visagista agora, né? Exato. Todo mundo consegue captar a parte emocional e psicológica das pessoas através do bater o olho. Não é bem assim. É um estudo bem profundo. Ele exige muita dedicação e muito conhecimento, eu diria até anatômico, e de psicologia, né, dessa parte comportamental da face humana. É um conjunto. E ele está ligado, assim, a tudo que tem relação com o rosto. Então, é acessórios, corte de cabelo, design da sobrancelha, os cílios, a maquiagem que tu vai usar, o formato da gola da tua roupa, né? A textura do tecido, se ele é mais fofinho, se ele é mais rígido, as cores. Os acessórios também Os acessórios, porque os acessórios têm poder de mudar o formato da base do rosto. Nossa, que Né? incrível. A cor desses acessórios. Não só se a minha pele é quente, eu vou usar dourado, se a minha pele é fria, eu vou usar prateado. Porque pensem em peças douradas e prateadas. O dourado, ele remete a que elemento da natureza? Ouro. Ouro é sinal de prosperidade, riqueza, tá?
prata, apesar de nobre, ele remete à nobreza? Não. Ele remete à praia, à descontração. Então, se eu sou uma pessoa que tenho pele fria, eu tenho que usar prata? Não. Se eu quero comunicar com a riqueza, com a prosperidade, se eu quero me comunicar com esse público e atrair isso para a minha imagem. Então, é aí que o visagismo se desgarra da moda. Eu sou pós-graduada em moda, tenho curso de personal stylist, tenho curso de coloração pessoal, e eu não uso isso não porque eu não acho importante. É que eu acho tão importante quanto saber qual cor harmoniza com o meu tom de pele, saber o que eu quero comunicar e usar isso a meu favor. E daí que entra o trabalho, assim, o teu, né? Tem as regras de comunicação, de tom de voz, mas assim, se eu quero comunicar com pessoas de 15 anos, Exato. eu vou Aí usar gíria, eu vou usar gírias são- tênis, sabe? Eu vou usar um monte de elementos. Por quê? Porque variou. Variou o propósito. Exato. Então, assim, o visagismo sendo estudo do rosto, qual é o problema dentro do que a gente entende de rosto? É tudo que se torna tendência em modismo. Brow lamination, cílios postiços, micropigmentação de sobrancelhas, onde a gente vai usar só a métrica facial. Vamos falar um exemplo prático. A Maribel tem olhos mais próximos, ela tem essa distância do externo do olho até a parte de fora mais distante do que a Patrícia. Só que se eu for fazer uma sobrancelha ou colocar uns cílios e fizer métricas faciais, vai ficar completamente diferente, porque existe uma métrica diferente para vocês. Então a gente tem que usar a personalidade do rosto. Se eu afastar os olhos da Maribel com uma maquiagem ou com cílios ou com qualquer elemento, eu vou mudar a comunicação dela. Eu vou mudar ela de uma pessoa mais reservada, tímida, introspectiva, para uma pessoa mais extrovertida, mais comunicativa, com mais necessidade de mundo. Daí a Maribel chega na fila do pão e todo mundo vem conversar com a Maribel. Só que ela não gosta, porque ela é mais reservada, ela não quer. Por que todo mundo tem que ser extrovertido e receptivo? Por que eu não posso ficar no meu mundo? Quem disse? Isso é o problema da tendência. Quem disse que todo mundo tem que? Sim. Interessante. Então, Essa é muito mais atrapalha, com certeza. muito mais atrapalha, porque dela vai se sentir incomodada sempre, porque as pessoas, porque isso vai comunicar para mim que eu posso chegar, né? E ela não quer que eu chegue. E daí ela tá usando uma tendência, porque disseram que é mais bonito o olho atraente, o olho receptivo, mas ele vai fazer o papel dele. Interessante, né? Tu viu só? Perfeito. Meu Deus, eu tô chocada. Muito legal. Muito, muito bacana. Olha que importante esse cuidado que no fundo a gente deve ter conosco, né, com a gente mesmo, porque tá tudo tão acessível, os procedimentos estéticos, é tudo tão, como a gente estava brincando aqui, mas passa no cartão, todo mundo tá fazendo, tá tudo muito tranquilo. Antigamente era uma coisa assim, que, nossa, era surreal os valores. Hoje todo mundo faz em tudo que é lugar. Resumindo, eu juro pra vocês, eu já tive, não sei se já aconteceu isso com vocês, mas já tive uma situação, eu sigo uma pessoa e essa pessoa, ela faz esses procedimentos estéticos e tal. E aí apareceu uma outra mulher no meu Instagram e eu olhei e disse, olha que engraçado, eu sigo a fulana. Eu pensando, olha só, eu sigo a visagista. Mas a visagista estava em Canoas, como é que agora tá em Dubai? Não era ela. Ela tava, aquela foto que apareceu lá, aquela pessoa e tal, legenda, muito idêntica, ou seja, é a mesma pessoa, o mesmo rosto quadradinho, o nariz pequenininho, o bocão, impressionante. Eu fiquei chocada que não era a mesma Parece que pessoa. todo mundo tentando numa forma e saindo Exato, do mesmo igual, jeito, né? igual. E eu acho que o quanto isso tem... eu acho que é isso, eu vejo muito mais como atrapalhar. É difícil tu ver hoje pessoas naturais, com pouco lábio. Não acha? Tá tudo tão artificial ao Muito. mesmo tempo, E né? eu acredito que isso reflita algo que internamente a pessoa não tá bem. E ela vai buscando no externo. Eu não sou contra. Não, também não. Mas eu eu acredito também. percebo que esse desequilíbrio, as pessoas elas perdem a identidade. Outro dia eu encontrei uma pessoa que eu praticamente não a reconheci. Ela tá transformada. Parece que ela não é mais ela. Sim, tem que mudar o número da RG. Mais Sim, ou menos quase isso. Eu fiquei chocada. Às vezes a pessoa Eu não passo no precisa- reconhecimento facial, mas... A pessoa Tem precisa de um mais bom essa. psicólogo antes de fazer essas mudanças externas. Por isso que eu falo que é terapia Olhar da pra imagem, cima. porque ela é terapêutica, entendeu? E tu tem que saber colocar o pé no freio e frear o cliente.
Não, calma aí, não dá para ir por esse caminho. Mas tem gente que quer mais ganhar dinheiro do que qualquer coisa. E na linguagem, Débora, você tem falado assim, alguns termos passivo, agressivo, assertivo, passivo-assertivo e tal. Com todo respeito, eu tô por fora, eu quero que, não só para mim, mas para todos que estão nos assistindo, o que é que tem sido usado? Porque assim como tem se falado tanto em visagismo na parte externa, né, essa parte da comunicação, que são esses termos, assim, de o passivo-agressivo, assertivo? É importante esclarecer, foi uma ótima pergunta, porque às vezes eu ouço as pessoas dizendo assim, Débora, às vezes eu tenho que ser mais agressiva para as pessoas me entenderem. Eu tenho que ser agressiva para as pessoas fazerem o que eu quero e me levarem a sério. Então, eu vejo que as pessoas confundem, até isso que tu disseste, a seriedade com a braveza. Elas confundem a assertividade com a agressividade. Então, eu vou falar de forma bem resumida as características principais de cada traço, tipo de comunicação. E, antes de mais nada, todos nós temos comportamentos, os 4 comportamentos, em algum momento a gente acaba tendo, de forma consciente ou inconsciente. Mas a comunicação passiva, ela é caracterizada por aqueles momentos em que eu não consigo dizer aquilo que eu quero dizer. Por medo das críticas, por medo dos julgamentos. É quando eu quero agradar a todas as pessoas. Então, se eu não concordo com o que a Maribel falou, e eu gosto muito da Maribel, eu não vou ter coragem de dizer, porque eu acho que ela vai ficar chateada comigo. Então, muitas vezes, as pessoas que não conseguem dizer aquilo que elas gostariam, aquilo que tem que ser dito, elas têm uma comunicação passiva. Não conseguem dizer não conseguem impor limites. Então, é o outro sempre em primeiro lugar e eu em último lugar. A passividade, ela vem por uma omissão, eu deixo de falar aquilo que eu preciso dizer, ou por uma submissão. Eu me submeto a situações que eu não gosto, mas eu não consigo sair disso. E aí, então, aqueles diálogos internos, a gente engole sapo e daí fica falando, eu queria falar aquilo outro, mas não consigo. E aí tem uma frase que diz assim, não falar sobre o que dói é que nem segurar o fôlego. Uma hora você precisa soltar. Então, a gente vai aguentando, mas quando o copo transborda, da passividade, às vezes a pessoa vai para a agressividade, que é quando ela fala sem papas na língua. A pessoa perdeu a paciência, ela está com muita raiva e ela gospe, vomita, coisas que ela não gostaria de dizer, mas naquele momento, no calor da emoção. Então, a agressividade é quando eu falo de uma forma sem pensar no outro, sem empatia, sem respeito e sem consideração. E aí, lembrando, a agressão pode vir pelas palavras, tom de voz ou a linguagem não verbal, corporal. Existe um meio entre a agressividade e a passividade. Quando a gente fica descontente com alguma coisa, eu não gosto, aquilo está me incomodando, mas eu não posso ser agressiva. Então, aí vem uma comunicação passivo-agressiva. Ironia, sarcasmo, deboche, cinismo, aquela alfinetadinha que a gente dá em tom de brincadeira, mas é uma brincadeira ofensiva. Essa é uma comunicação extremamente tóxica e que muita gente usa. Sabe aquelas pessoas que vivem dando uma letrinha? E aí, quando nós vamos conversar com essa pessoa e dizer, não gostei disso que tu falaste, a pessoa diz, nossa, estou só brincando. E aí se faz de louca. Então, é muito tóxico, é super negativo. Comunicação passiva-agressiva. Muito cuidado com ela. Porque ela afasta bastante as pessoas. Eu acho que quando tem muita intimidade também, acho que permite isso. Nem sempre ou não? Nem sempre. Nem sempre. No ambiente de trabalho isso acontece demais. Eu não posso ser agressiva, eu tô com raiva da pessoa, mas eu não posso abertamente dizer isso. Então, a gente vai fazendo brincadeirinhas. Então, acontece muito em relações profissionais. O que nós buscamos? Que não é natural, que a gente constrói, que a gente aprende, a comunicação assertiva. Que é dizer aquilo que pensa, dizer aquilo que sente, é ser sincero, é ser transparente, mas é ser respeitoso e empático. A diferença daquela pessoa que é agressiva e fala o que pensa e não tem papas na língua, é que ela não pensa no outro. E para a assertividade acontecer, eu penso naquilo que eu preciso dizer, mas eu penso em quem vai receber e como essa pessoa vai receber. Eu identifico qual é o meu objetivo.
Se eu quero manter uma relação saudável, se eu quero manter um nível de gentileza e educação, antes de eu dizer o que eu tenho que ser dito, eu vou cuidar das minhas palavras. Eu vou escolher as melhores palavras. Eu vou cuidar o meu tom de voz. Eu vou ter consciência e controle da minha linguagem corporal. Então, a palavra-chave para uma comunicação assertiva, que é aquela que o outro vai te receber bem, mesmo que ele não concorde, ele te escuta, a diferença é que eu tenho consciência, eu tenho clareza de onde eu quero chegar. E, aliás, clareza é um outro ponto da comunicação assertiva. As pessoas que são assertivas, elas falam e são claras, e o outro compreende, não dá margem para ruídos, para distorções de interpretação. Então, se a gente for olhar para tudo isso, fazer um check, não é simples, né, gente? Não, controlar a voz, as palavras, a emoção, a clareza, a escuta. Ser assertivo é escutar, não é só falar. Acho que às vezes muito mais escutar do que falar. Né? Muitas vezes. Eu estou trabalhando muito, até para mim, internamente, o silêncio. Ouvir muito o mais silêncio, claro. gente. É um desafio. É um desafio, mas ele te leva a melhores resultados do que sair falando sem pensar. Você não precisa dizer tudo que pensa, mas precisa pensar em tudo que vai dizer. E o momento certo, às vezes é momento de eu calar. Eu escolho Inclusive, o silêncio. estrategicamente, numa negociação. Não, Exatamente. Eu estou escolhendo o silêncio estrategicamente. Mas tu está sendo passiva? Não. E para quem quer, eu vou puxar o meu lado, né? Para quem quer ser assertiva na comunicação, vou puxar agora a Michelle, achei maravilhosa, chegou, tom de voz, né, gurias? Nós tava aqui, e ela chegou. Plena, tom de voz baixo, eu já até baixei meu tom, né? Porque eu tava enlouquecida aqui. Claro, a gente tava na adrenalina, a gente tinha terminado de gravar também. Mas com quem eu tava no banheiro que eu falei, Márcia, né? Que chique, eu queria ser assim. Chique. Tom de voz. Não precisa estar sempre exacerbada, sabe? Vamos pro boteco comigo, que tu vai saber como é que é. Mas aí é no boteco. Não, no boteco, se eu já sou assim, normal, imagino eu no boteco. Aí já tem uma eu frase. Canto lá no karaokê e tal. Mas o fato é que não é só por achar chique. Eu acho que isso comunica uma pessoa plena, sensata, educada, equilibrada. Não assim, exato. né? Como eu mencionei. E isso verdade. também é treino? Me diz que total, que eu vou começar agora. Total. O volume de voz é treino, o tom de voz é treino, a ênfase na voz é treino. Então, por exemplo, a pessoa que quer ser mais assertiva e firme, ela não tem que falar aumentando o tom de voz, ela tem que dar ênfase nas palavras. O que é ênfase? Sabe aquele negrito? A gente tem um texto importante. Essa palavra eu quero enfatizar. Então, eu prolongo essa palavra, eu espicho a pronúncia e eu aumento um pouquinho o volume. Então, por exemplo, esse assunto é muito importante para vocês. Esse assunto é muito importante para vocês. Vocês perceberam que eu mudei a ênfase? Então, a ênfase é um elemento. Então, é treinável. Volume, tom, ênfase é treinável. Vou linkar o que ela falou dos tipos de comunicação. Eu sempre fui a pessoa que, por não saber me comunicar, por engolir demais, eu explodia. Que eu falei no início, comunicação mais agressiva. Então, duas coisas assim que eu fiz na prática. Nem é uma, né? Começa. Eu reconheci que isto acontecia. Sim, acabei de né? Reconheço. Importante. Vou treinar. Vou me observar, vou trabalhar, vou ler, né, livros específicos, assistir vídeos de pessoas que falam sobre isso. Fui para terapia e trouxe na minha imagem o quê? Eu sou naturalmente, meu instinto primitivo é o instinto primitivo da agressividade, da raiva, da explosão. É o perfil dominante que se chama. E dentro, então, dos temperamentos que todo mundo adora, do visagismo, melancólico, colérico, fleumático e sanguíneo, que tudo na natureza se divide em 4, vocês já perceberam. Eu sou colérico de origem. O que eu fiz na minha imagem para trabalhar isso em mim? Eu trouxe o sanguíneo. Explica mais um pouquinho sobre isso, Mi. Como? Linhas inclinadas, cores, cabelo repicado, acessórios diferentes do clássico, dourado ou E prateado. o que é, de fato, que essa aqui é a nossa próxima pergunta, o que é, de fato, o que tem sido falado? Porque isso é outro assunto que eu acho que é muito atual. Antes não se ouvia falar que a pessoa é colérica, que a pessoa é... Não é atual. Não é atual para mim, eu achei que era... Vamos falar. Hipócrates
antes de Cristo. Pai da Não é medicina. atual mesmo. Não é atual. Não é atual mesmo. Não é Mas da minha eu me época. re- não é da Não, minha era época. explorado. Mas eu Acho que a acho que na internet trouxe explorado, muito isso que eu quis dizer. Hoje tá mais em alta, eu escuto muito mais do que 5 anos atrás, por exemplo. Rede social, né? É. A busca excessiva pela estética, né? A busca excessiva por se sentir bem. E nos últimos 5 anos, o que eu levo em consideração? A gente começou a se olhar na rede social. Selfies, vídeos, pandemia, né? Um monte de coisa acelerou a autoimagem. E a autoimagem, infelizmente, ela vem com críticas, na maioria das vezes, sabotadoras. Nós já somos o 2º maior país do mundo em busca de cirurgia plástica. Quando a gente começou a se olhar, tudo isso começou a vir à tona. E daí começou o copia e cola. Né? E daí o visagismo aparece com força. E um dos motivos para o visagismo ser tão falado, porque não é brasileiro, né? A expressão visagismo nasceu na França em 1936, 7, com maquiador e tal, com a caracterização de personagens. Max Factor em Hollywood, que criou as grandes divas de Hollywood, tudo isso foi a base que surgiu a expressão visagismo, né? Apesar dele ser muito antigo os nomes, com o advento desse se olhar, né, a gente começou assim, não pode mais copiar e cola, tem que personalizar a imagem. Só que ao personalizar a imagem, os próprios visagistas criaram um novo padrão. Verdade. Entendeu? É verdade. Um padrão de tipo, Tu és assim. tu és assim, tu és tem que assado. fazer isso. Isso, e nós, na verdade, esses temperamentos, nós possuímos os 4 dentro da nossa área comportamental. Agora, o que mais se manifesta sempre vai ser um predominante, que aqui, como eu falei, que é o colérico. A gente vai ter o secundário, que também age com força na gente, o terciário e o fundo. O fundo é aquele que praticamente ele passa despercebido. Qual é o grande erro? Dizer que a gente tem que equilibrar todos. Dizer que ser colérico é ruim, porque colérico é agressivo, mas colérico é passional, colérico é resolutivo, é líder nato, é estrategista. Agora, assim, quando tu tá usando o lado ruim do temperamento, que era eu que desconhecia, que usava só a agressividade do colérico, eu estava perdendo. Então, eu trouxe elementos de leveza, de descontração, de receptividade para minha imagem, para trabalhar coisas que eu não conseguia. Por exemplo, eu sou tímida de natureza. Super. Eu tenho muita dificuldade de quebrar esse primeiro contato. Então, o que eu fiz? Eu fiz com que as pessoas fizessem isso por mim. A minha imagem conecta a elas, a ponto que elas olham para mim e falam, eu vou lá falar com ela. E daí, quando elas vêm, elas quebram o que para mim é difícil, que é quebrar. Porque eu me desenvolvo super bem depois que existe a quebra. Então, eu usei estratégia. Isso é Faz estratégia. sentido. É o colérico? Sanguíneo, fleumático e o melancólico. Se fosse, assim, resumidamente, definir cada um deles. Colérico é movido por desafios, líder nato e passional. Melancólico, ele é movido por planejamento, então ele é organizado, metódico, muitas vezes rígido, porque tudo tem positivo e negativo, né? O sanguíneo, ele é o movimento em pessoa, é aquela pessoa que não deixa as pessoas falarem, que domina. Então, ele é super influente, tem um talento nato para comunicação e também para ser chato. Porque não consegue parar. É aquele que fica se balançando, sabe? Sim. Balançando a perna, porque tem essa energia muito forte. E o fleumático é o calmo, ele é mais pacífico. É o passivo do que ela falou, assim, que não fala, mas muito mais porque ele não quer sair da zona de conforto dele. Ele tem uma super dificuldade de mudar de opinião, né? Então, ele prefere ficar ali. Ele é da turma do deixa disso, né? Ele é super bom, por exemplo, para ser gerente de algum estabelecimento, porque ele consegue manter o equilíbrio. Gurias, não briguem, vamos resolver assim. Ele é solucionador. Então, a gente tem eles todos em equilíbrio, aliás, em desequilíbrio, e não necessariamente a gente busca o equilíbrio deles. É mais a compreensão do que eu sou, por natureza, e se isso me incomoda ou me atrapalha, como eu faço para dar uma equilibrada nisso? Através dos elementos visuais. Conforme a personalidade, conforme o objetivo de cada pessoa. A gente não usa no visagismo, e não sei se tem psico aqui, vai ter vários psicos nos assistindo, com todo respeito.
Não é personalidade. É temperamento. Temperamento é algo diferente, é aquilo instintivo. A minha raça de bicho, vamos trazer assim para outras espécies, ela faz com que o gato arranha, o cachorro morde. Isso é temperamento. Isso é mais o temperamento daquele Olha que animal. interessante. Nossa. Vai muito além, né? Personalidade eu vou construindo ao longo da minha vida, né? É verdade. Com Bora certeza. analisar. É isso aí. Perfeito. Que lindo. Não, Bom. é muita. Quero ficar aqui até muitas amanhã. Dá pra coisas. estender, Gurias? Como é que faz? Fica até as 2 da tarde. Bom, um dos maiores medos, né, do ser humano é falar em público. Né? Então, a gente gostaria de receber uma dica de vocês. Comportamental. Uma estratégica, de forma verbal, não verbal, né? Até para fazer um pitch de negócios. O que vocês nos diriam aí para quem está nos assistindo? Sobre esse maior Posso medo. começar? Por favor. O medo de falar, muitas vezes, é o medo de falhar. Esse é o nosso maior medo. É o medo de falhar e vir críticas, julgamentos. Então, o primeiro ponto é a comunicação intrapessoal. Antes de eu falar para vocês, eu tenho o tempo inteiro diálogos internos acontecendo. E esses diálogos, eu vejo que a maioria das pessoas tem diálogos sabotadores. Então, por exemplo, a Maribel recebeu um convite para gravar o podcast hoje. O diálogo que a maioria das pessoas, que eu vejo que a maioria das pessoas alimenta, vou ficar nervosa, e se der o branco, eu não vou conseguir. Então, isso potencializa, é como se fosse uma bola de neve. Então, a primeira dica é, mude a sua comunicação interna, intrapessoal. Estabeleça diálogos assertivos. Eu fui convidada, eu vou treinar, eu vou pensar no que eu vou dizer, eu vou aplicar as técnicas e eu vou conseguir. Vou arrasar. Então, eu não vou ficar nervosa. Aí entra a linguagem positiva. Eu vou ficar calma. Eu vou respirar, vou dar pausas e vou ficar calma. Não posso esquecer de falar tal coisa. É uma linguagem negativa para o teu cérebro, que tem não e esquecer. Tu não está comunicando nada positivo. Então, ao invés de pensar assim, eu não posso esquecer, eu coloco no meu cérebro. Primeiro eu vou agradecer a presença, depois eu vou falar do meu objetivo, depois eu vou falar do livro. Eu vou colocando ações em que eu vá seguindo passo a passo. Então, é um planejamento mental e depois colocar em prática as ferramentas, que é de falar de forma clara, objetiva, adequar a linguagem ao público-alvo. Eu vou entender quem é que vai me ouvir. São profissionais da minha área, são profissionais leigos. Então, eu tenho que pensar em usar uma linguagem que seja acessível ao público. Vou usar um tom de voz variado, para não ficar uma voz monótona. Então, a voz é vida, a voz tem que ter energia. Então, eu tenho que mudar e modular a melodia da voz. Dar pausas para respirar. Eu lembro da minha apresentação de mestrado, eu já trabalhava com oratória há muitos anos. Eu fiquei muito nervosa. As minhas pernas tremiam, só que eu estava atrás de um púlpito e ninguém via. O que eu fiz com esse nervosismo? Ele não sumiu, ele estava dentro de mim, mas eu gerenciava esse estresse. Respirando, falando devagar, porque eu sabia que se eu falasse acelerado, eu não ia respirar e eu ia ficar mais ansiosa. Eu treinei em voz alta umas 5 vezes, no mínimo, um dia anterior. Então, eu já tinha o conteúdo na minha mente, as ideias já estavam fixadas. Então, é muito treino, é muito preparo mental e também de treino de técnicas. E dá certo, a gente só precisa acreditar e querer. Eu acho que o assunto, a ocasião em si também tende a ser algumas mais difíceis, né? Sim, dependendo de quem é a plateia, né? Exato, isso nos deixa bem... Dá uma adrenalina diferente. A adrenalina é boa, eu tenho que ter um friozinho na barriga. Mas ele não pode ser maior do que a minha vontade de passar uma imagem de segurança. E aí também tem o teu livro, é isso? Pra gente aprender com ele. Então, tem livro, Comunicação Assertiva. Esse livro, ele superou as minhas expectativas, porque já está na 16ª semana dos mais vendidos. Eu estou muito feliz, eu quero agradecer a todo mundo que me manda as mensagens. Fiquei muito feliz porque eu procurei escrevê-lo numa linguagem super simples, acessível, com estratégias. É um livro, as pessoas dizem que é leve, que elas leem rápido.
Então, esse é um livro que vai ajudar as pessoas na comunicação profissional e pessoal, né? Nos relacionamentos interpessoais. Como que eu me falo com a minha família, com os filhos. Ele não tem o principal objetivo a comunicação familiar, mas ele ajuda demais. E ajuda as pessoas que querem liderar equipes, que querem falar bem em público. É um livro que tem muitas funções aí. Me deixou muito orgulhosa, meu filho. Ai, coisa querida. Já tô coisa curiosa. boa. Eu tenho uma dica sobre falar em público, que é o posicionamento da franja. Que é bem interessante. Tão importante. Deixa eu anotar aqui. O lado que a gente escolhe para usar a franja pode nos ajudar a se sentir um pouco mais segura. A gente tem um lado do rosto que é de dominância e um lado que é de máscara. Não gosto tanto dessa palavra, porque parece que... Mas seria, assim, o nosso lado mais social. Que é o que a gente gosta mais? Não. Não, é o que a gente o mostra? que a mostra. Calma. Ah, desculpa. Eu tô ansiosa. Pausa, momento pausa. Respira. Esse assunto, ele dá sempre o que falar, tá? Mas assim, o nosso lado dominante, ele costuma ser, no rosto, o lado com mais expressão para cima, né? Então, uma sobrancelha mais alta, um olho mais aberto e menos marcas de expressão, menos rugas. Né? Porque a gente faz menos mímica facial, ele é o lado mais estático do nosso rosto, mais parado. Ele tem uma comunicação direta com aquele mesmo lado do cérebro, então esse lado também diz algo sobre o nosso comportamento, mas mais do que isso, ele é um lado que ele é mais calmo em termos de resposta motora, né? De movimentação do rosto. O lado máscara, por sua vez, que é o lado oposto a esse, ele é o lado que comunica a nossa habilidade de socializar. Então, ele é mais esperto e mais rápido e ele sabe que ele precisa agradar. Então, ele responde com muito mais intensidade aquilo que o nosso cérebro pensou, de uma maneira a socializar mais, para não cometer sincericídios. Então, ele é mais mascarado socialmente. Se vocês quiserem saber, o meu lado esquerdo, ele mente com mais habilidade. Então, por isso que eu estou falando do meu, para vocês entenderem. Se eu quero me sentir mais segura, a franja, ela cria uma linha de continuidade no rosto. E essa linha de continuidade guia o meu olhar. Toda vez que eu olho para algum objeto, a fotografia trabalha muito bem isso, quem fez esse card aqui trabalhou no quê? Onde eu quero chamar a atenção. Por que a flor está no meio, por que a flor está na esquerda, na direita. Porque existe, né, a curva de Fibonacci, que é quem guia o nosso olho por tudo. A franja serve como um guia. Então, se eu coloco a franja para cá, eu estou guiando o olhar das pessoas primeiro para esse olho aqui. O cérebro, ele vai chegar nesse outro lado? Claro que vai. Mas a curva, ela faz esse movimento aqui primeiro. E é intencional essa tua franja para lá? Tá? Porque eu joguei para o meu lado máscara, então todas as pessoas que me olharam pela primeira vez vão olhar primeiro para esse olho. Que é o meu olho do quê? Da segurança. Porque o meu olho da verdade me entrega as minhas verdades. E eu sou tímida. Então, eu joguei pra cá pra me sentir mais segura. Nossa. Sempre que eu tenho que falar em público, eu jogo pro meu lado máscara. Por quê? Porque eu sei que o primeiro olhar que eu vou receber das pessoas é aqui. Como é que funciona esse olhar, pra vocês entenderem? Estou olhando pra Paty, meu olho dominante direito. O da Paty parece, pela análise facial, que também é o direito. Não tem como ter certeza sem o teste. Eu estou olhando reto, o meu olho dominante dela não se cruzam. Agora, presta atenção. Eu vou olhar para a Paty, olho dominante com olho dominante. É aquele olho de embate, de choque. Tá? Então, eu quero que as pessoas não me olhem no meu olho dominante para eu não sentir esse choque. O choque que eu digo, o nosso cérebro fala assim, por que aquela pessoa está me olhando desse jeito? Tipo, ai, estão me olhando para mim. Normalmente, isso acontece quando tem olho dominante com olho dominante. Então, eu estrategicamente jogo para esse lado, vou entrar no palco. Por qual lado? Pelo meu lado máscara, que ele me traz mais segurança. Ah, mas eu sou super segura. Então, tanto faz. Não precisa. Essa regra é para, essa ajuda é para quem precisa da segurança. Como é que eu posso trazer isso? Eu posso trazer um brinco mais longo para esse lado do meu rosto. Eu posso pegar um óculos de grau e colocar um detalhe.
posso encher minha orelha de piercing desse lado, eu posso usar meus anéis e coisas tudo aqui. Meu ombro só de uma blusa pode ser só desse lado. Um broche, um elemento visual. Eu me posiciono no palco para falar, se eu vou fazer uma apresentação, eu tenho o meu lado direito e o meu lado esquerdo para usar. Qual que eu vou usar? Olha que interessante. Meu Deus, é muito, muito assunto. legal É muito legal. isso, claro. Esse teste, se vocês quiserem, tem lá. Tem no meu Instagram também, atrás lá, eu tô prometendo para a galera fazer o teste de novo, porque ele é bem simples de tu executar. Só que estrategicamente a gente pode adaptar a estratégia para uma pessoa ou para outra. Por quê? Porque tem gente que expor o lado dominante vai trazer muito mais credibilidade e verdade. Então, às vezes, é importante eu usar o meu lado e até o corpo. Vou conversar com a Paty, eu giro o meu corpo para cá e eu me exponho toda em dominância para ti por 2 motivos. Ou eu quero transmitir muito a verdade sobre algum assunto, ou eu quero me impor a ti. E isso quer dizer também o que, que eu tinha te perguntado, assim, não tem então nada a ver com o que tu te sente mais segura, não quer dizer o que tu... Eu sento aqui, neste lugar, desde o início, porque é onde eu me sinto mais segura quando eu me vejo num vídeo, que o meu nariz tá mais... Tá tudo mais ajeitadinho pra esse lado. Tá, mas daí entra aquilo que a Débora falou, né? Que é a pra tua conversa contigo mesma. Ah. Né? Se tu mudar essa conversa contigo mesma, tu muda de opinião. Às vezes, se eu te trouxer outros elementos do porquê... Eu acho que... Não, e também se testar, né? No teu caso, eu acho que tu tá bem assertiva, né? Porque é o teu lado que te deixa mais segura mesmo. Que há uma coincidência do nosso lado dominante ser o nosso lado mais bonito do nosso rosto, porque ele é o lado que ele realmente está mais para cima, né? Tudo na natureza que está mais para cima é mais alegre, é mais vital, tem mais energia, né? Então, quando eu olho para minha sobrancelha que ela tem uma expressão maior, naturalmente eu me sinto mais agradável. Há uma outra coincidência que é o lado da selfie, né? Porque normalmente eu gosto mais desse lado, acabo usando ele a meu favor. Isso é uma causalidade? É. Tem a ver com a dominância, lateralidade? Não. No olho, né, esse teste é de olho, cérebro, a gente sabe que ele cruza, né, o motor. Né, o lado direito domina o corpo do lado esquerdo. No olho, Sperry descobriu que é linear essa comunicação, na movimentação de olhos, assim. Uma pergunta, uma dúvida. E claramente, eu, quando estou em palestras, eu gosto de ficar do lado direito. Os slides aqui, eu aqui. Daquele lado, eu não me sinto bem. Qual será a explicação? Provavelmente isso é o teu lado de segurança, né? Que daí a gente tem que entender qual que é o teu lado dominante para entender se tu te sente mais segura com a verdade ou quando tu mascara. Interessante. Né? E mascarar a verdade não é ruim. Não é falsidade. Não é falsidade. Entendeu? É natural, né? Acontece. A gente não pode chegando, né? Só com verdades, né, absolutas. Por quê? Porque faz parte da comunicação, né? Empatia com o outro, respeito que a Débora acabou de falar. Mas olha, vamos falar da Débora, ó, como ela puxa o lado esquerdo mais... Ó. Provavelmente este é o lado máscara dela. Então, a verdade para ela é bem importante. Ela posiciona com o lado direito dela. E a franja, ela vai... normalmente eu uso a minha franja para esse lado. Enaltecendo a verdade. Então tem a ver, né? Pra ti, sim. Ela não precisa de segurança, é uma pessoa segura. Isso se manifesta inconscientemente nela nas escolhas. Nada é aleatório. Nada é né? por acaso. Nada é por acaso. Legal, né? Não, é demais. Isso é um E pode ser planejado. Olha, porque se ela chega pra mim numa consulta e fala, mas é que eu sou muito tímida, eu tenho dificuldade, agora me chamaram. Então vamos usar essa imagem, vamos trazer todos os elementos para trazer para esse lado dela, para ela se sentir mais encorajada. Olha que interessante. Nossa, É incrível. É mais do que interessante, é incrível. E aí volta o que vocês deixaram assim como dica principal, eu acredito assim. Estudem, né? Procurem profissionais que possam te atender, como é o caso de vocês, profissionais que possam nos melhorar cada vez mais e nos trazer a melhor versão, ou a versão que a gente quer transmitir, sei lá. Meninas, a gente tem, assim, um imenso prazer, nós ficaríamos aqui a manhã inteira, é pouco tempo, tá? Quero deixar registrado que foi muito pouco tempo. Mas, assim, a gente faz uma pergunta aqui para encerrar, que vai para as duas, tá? O que faz vocês descerem do salto de vocês? A gente tem aqui, né, como podcast do Alto do Meu Salto. Cabe para tudo.
a vida pessoal, o que profissional. Vocês consideram descer do salto? Tudo. O que te deixa incomodada, o que talvez, por exemplo, né, eu vou trazer o que eu disse ali. Eu me incomodo as pessoas não me responderem no WhatsApp, entende? Tá. É algo assim que me tira do salto, assim, que eu entro na minha parte agressiva. Sabe? Mim, assim, que chato. Enfim. Horário. Eu sou a louca do horário. Eu fico furiosa quando se atrasa. Quando eu me atraso. Se eu me atraso, eu sempre aviso que, olha, aconteceu alguma coisa, porque eu nunca me atraso. Então, quando um atraso, pra mim, é 5 minutos, 10 avisando. Ó, Patrícia, vou me atrasar 10. Agora, a pessoa que atrasou meia hora, 40 minutos, 50 minutos, eu já me dá um ciricutico, sabe? É uma coisa que me tira do salto. Eu desço do meu salto. Pra mim, o que me tira do salto é grosseria. Quando eu assisti aquele vídeo da magistrada, eu fiquei muito mexida, incomodada. E quando acusam injustamente, isso também me tira do salto. E ver imagens de crianças e velhinhos sendo maltratados. Eu tenho 2 filhas pequenas, eu acho que isso veio mais à tona depois que eu virei mãe. São essas 3 coisas que agora me vieram de bate-pronto, assim, na cabeça. Que me incomoda. Impactam, tira a gente do sério, né? Tira a gente do salto, na verdade, né? E tu, Mídia? Olha como são engraçadas essas expressões, né? O salto já remete à seriedade. Né? Subir no salto. Tu trouxe aí. Eu adoro isso, porque isso tem a ver com o inconsciente. Né? É muito legal. Injustiça, desonestidade, pra mim é... Quer me ver furiosa, uma mentira deslavada, alguma coisa assim, eu fico enlouquecida, ou né, alguma calúnia, alguma coisa assim. E pontuar, tu é assim. Eu não acredito mais em, eu sou assim. Não, estou assim neste momento. Então, me rotular, né? Me rotular. A Michelle é assim, cara, tu precisa me conhecer hoje. Se tu me conheceu ontem, vai ter que me conhecer hoje para poder falar isso. E a Michelle está assim hoje, quinta-feira. Que a gente está em constante evolução bom, diante dessas dicas de hoje, o quanto que nós vamos aprender, imagina. Então, com certeza a Patrícia vai sair outra. A partir de amanhã eu vou fazer pausa. Pausa. As pessoas... babados, que eu já amo. Curvas, adorei. Entende? Então hoje estamos cores, assim, muitas cores. Amanhã aguardem meu vídeo de amanhã no Instagram. Pra vocês verem, não vai ter nenhum né. Aliás, vocês tinham me perguntado de uma frase, né? E aí vem ao encontro disso que a Michelle comentou. Eu não conheço o autor, desconheço o autor, já procurei e não achei. Mas que diz assim, não há nada de nobre em sermos superiores aos outros. A verdadeira nobreza consiste em sermos superiores ao que éramos antes. Olha que então, para mim, é essa busca de eu ser cada vez melhor, a minha versão melhor do que eu fui ontem e amanhã eu vou ser melhor, vou procurar. Pelo menos essa é a busca. A disputa tem que ser consigo mesmo, né? Não com o outro. E com leveza também, né? Porque calma lá. A vida tem que ser divertida, tem que cuidar boa. O crítico, né? O crítico. Também. Cuidar o se olhar e criticar. Maribel, não doeu, né? É tão bom ficar aqui. As meninas, quando sentam aqui, elas falam, ai, meu Deus, depois vocês vão querer ficar ali, eu tô sabendo. Vão querer gravar sempre. Obrigada. Adorei estar aqui contigo. Eu te agradeço. Foi uma honra. Gurias, muito obrigada em nome do NFE, do Núcleo Feminino de Empreendedorismo. Muito obrigada em nome de todas as meninas. Eu sempre falo que estar aqui é prazeroso, mas é a parte mais gostosa, né? Porque por trás tem todo um trabalho enorme e são as meninas que fazem acontecer. Eu amo elas são incríveis. Só me deram esse prazer e ao mesmo tempo esse desafio, Patrícia, estar aqui representando elas, mas elas são incríveis, só acontece graças a elas. Temos outras meninas aqui que pertencem ao Núcleo Feminino de Empreendedorismo e em nome delas, em nome da Six, que eu quero agradecer de coração a oportunidade de estar com vocês, de aprender tanto com vocês, de conhecê-las na essência, porque é pouco tempo, mas nos permite isso, né? Porque não é mais só atrás da telinha, né? E eu sou daquelas que vou melhorar isso, mas eu sou daquelas que perde a postura, eu peço pra tirar foto, a Michelle, outro dia nós fomos num evento, ela tava na minha mesa, eu quase infartei quando eu soube que ela ia sentar na minha mesa, eu não acredito, não, tirei uma foto contigo, eu sou dessa, porque é o meu lado verdadeiro no sentido de admiro mesmo, porque não expressar isso, mas isso é tão nobre, né? Porque a gente
vive, assim, uma mais do que nunca, eu acho, uma questão de estimular essa competitividade, essas coisas, né? Que, cara, tu receber um elogio, seja de outra mulher ou de outro homem, um reconhecimento por aquilo que tu vê de bom na outra pessoa, e não precisa ser famoso, não precisa ser nada, entendeu? Mas alguém que tu vê, assim, cara, é tão nobre e valoriza tanto o trabalho, né, de alguém, estimula. Olha só coisa legal, sabe? Tu acordar no outro dia sabendo que tu fez bem pra alguém. É verdade, foi de coração e eu sou assim, e eu por isso que trazê-las aqui, meninas, representando tantas outras mulheres, inspirando tantas mulheres, isso é um prazer enorme pro podcast, é a nossa última gravação do ano, chega a ser emocionante, olha, né? chave de ouro. Chave de ouro, Gente, melhor uma impossível. aula. Não, foi muito Espero bom. que vocês tenham gostado. Adorei. Muito bom. Dá vontade de ficar aqui a tarde inteira, o dia inteiro, aprendendo com É a bom, Michelle, né? ouvindo vocês. Muito bom, muito obrigada. E desejo muito sucesso, porque vocês têm uma missão maravilhosa aí de levar conhecimento, de empoderar novas mulheres também. Parabéns. Juntas com vocês a gente vai longe, porque são mulheres assim que a gente pode trazer aqui, que a gente aprende e tem um caminho aí bem colorido, né, daqui pra frente, cada vez mais. Eu, como canoense, fico muito honrada, né, de saber que tem uma audiência. Eu sei que é um público, a internet permite isso, né, sem fronteiras. Mas de estar em Canoas, de uma cidade que, né, que eu considero, né, que não sai de mim, nunca sairá. O prazer de conhecer vocês, esse trabalho lindo que vocês fazem. Meu irmão participa da SIC, sempre fala e tal, mas não é um contato que eu tenho direto. E a imensa e grata surpresa de conhecer a Débora, né? Adorei o trabalho dela, porque... Obrigada, faremos parceria. Vamos, porque... Quero aprender contigo. É NFE algo assim... Network. Conexões. E é uma coisa que eu tenho, assim... Eu tenho vários fonos que eu indico, porque faz parte do meu trabalho, né? Eu acho que o grande prazer de trabalhar na imagem é saber que ela não é... A gente não é detentor de toda a imagem. Né? Que existe espaço para todo mundo e que essa multidisciplinaridade é que vai fazer o resultado que vocês buscam, que a gente busca, né? E que todo mundo tem um pouquinho a melhorar, né? Sempre a gente tem como aprender. Eu amei. Prazer. Também. Obrigada, meninas. Então, para vocês que estão aqui nos assistindo, eu quero agradecer a audiência, pedir para que vocês possam curtir, comentar, deixem nos comentários sugestões de conteúdos para que a gente possa trazer ainda mais maravilhosas como a Débora e a Michelle. E até a próxima.